Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então esse é meu segundo vídeo, estou trazendo aqui para vocês esse livro premiadíssimo. Ele foi vencedor do Prêmio Oceanos e do Prêmio Jabuti, e antes disso ele foi vencedor de um concurso da editora Leia, que foi como ele veio a ser lançado. Vou contar um pouquinho de como isso aconteceu e fazer alguns comentários sobre o livro. Eu acho que não vou me estender muito, porque se eu falar pouco eu vou falar muito, então se eu tentar falar muito eu vou falar demais. E é isso. Torto Arado. Esse livro aqui é o livro de estreia do Itamar Vieira Júnior. Ele disse que ele queria escrever desde muito novo esse livro. E ele veio a ter algumas experiências na vida dele depois que fizeram com que ele retomasse a escrita, mas ele não sabia como publicar. Então ele foi participar de um concurso, coincidentemente, logo quando ele terminou a escrita, ainda tinha o concurso da Leia, e ele resolveu arriscar. Arriscar, eu digo, porque a Leia tem muitos vencedores de Portugal. E, como tem aquela visão mais eurocêntrica ali, esse livro retrata um Brasil que talvez eles não conheçam. Provavelmente eles não conheçam. Não acham que é assim hoje em dia. E, mais do que isso, na verdade, agora já comentando um pouco, nós brasileiros não conhecemos esse Brasil. Eu acho engraçado, eu acho agora engraçado, porque antes eu também era assim, de achar que a escravidão acabou, simplesmente acabou, que foi assinada aquela lei há tanto tempo atrás para uma mulher branca e a escravidão deixou de existir. E na verdade aquilo não foi nada. O que ela fez não foi ajudar, não foi libertar. O que ela fez foi só assinar um papel e pronto. O que aconteceu depois disso foi literalmente nada. E esse nada, o efeito desse nada que foi feito é que a gente vai ver nesse livro aqui. Então, graças a Deus, Torto Arado, esse livro lindíssimo aqui, ganhou o concurso da Leia, e depois ele veio a ganhar os prêmios Oceanos e Jabuti, como eu citei anteriormente, e foi publicado aqui no Brasil pela Todavia. Como eu já disse, esse livro foi escrito pelo Itamar Vieira Júnior. Ele é um geógrafo, ele é doutor em estudos étnicos e africanos, nasceu em Salvador, na Bahia, em 1979. Então é um escritor bem contemporâneo, mas acho que dos últimos livros que eu li contemporâneos, que eu posso falar que esse aqui é o mais próximo de ser um clássico. Eu não sei, tem várias denominações, mas que eu conheça, que eu sei, o clássico é um livro que ele vai estar sempre atual. Não importa quanto tempo passe, ele vai continuar sendo um livro complexo e com uma mensagem que consegue ser passada e repassada. É um livro de releituras. Então, como o tempo ainda não passou, eu não vou confirmar para vocês. Mas eu acho que esse livro aqui, com certeza, estará no cânone do nosso país, na literatura do nosso país. Eu acredito que você já conhece esse livro. Eu não vou falar assim que ele foi a surpresa do meu ano, até porque ele não foi uma surpresa. Eu cansei de ver ele no meu feed. Então, não foi um livro que eu pensei, vou pegar esse que vai que é bom. Não, eu peguei assim, pensando, porra, tá todo mundo falando, esse livro aqui tem que ser bom, eu preciso ler isso aqui para saber se é bom ou não. Mas eu já tinha quase certeza que era bom. Não que isso influenciou na minha leitura. Eu li ele virgem. Mas com certeza esse livro aqui é incrível. Como eu vi esse livro fludado em redes sociais, em comentários, em resenhas, eu acho que vocês também já viram. E se vocês não viram, agora eu estou mostrando para vocês. E vocês simplesmente precisam ler esse livro. Eu já vou começar, eu trabalho numa biblioteca, eu já vou tentar achar algum professor, puxar ele assim, carinhosamente, é claro. Professor, você já trabalhou com Torto Arado na escola? Você já tentou falar sobre escravidão com Torto Arado? Não, mas eu tenho que falar, eu não vou conseguir me segurar. Talvez agora que eu ainda trabalho recentemente lá, eu não tenha coragem. Mas ano que vem eu vou puxar, tenho certeza. Eu falo, professor, pega esse livro aqui, trabalhe com seus alunos, por favor. As pessoas precisam conhecer esse livro, precisam conhecer o que é o nosso país hoje. A temática desse livro aqui é parecida com aquela
Geração de 30, com Graciliano Ramos, com Jorge Amado, com aqueles regionalistas, o José Lins do Rego, a Raquel de Queiroz. E porque o Itamar Vieira Júnior ele bebeu muito dessa fonte. E eu talvez sou meio suspeita a dizer, talvez por isso que eu tenho gostado tanto do livro também, porque eu comecei a ler literatura brasileira a partir desses autores também. Sou apaixonado por Jorge Amado, eu adorei José Lins do Rego, Raquel de Queiroz é incrível. Então, eu gosto muito da maneira como são elaborados esses livros, como são escritos, e ele vai seguir uma temática muito parecida. Ele vai falar da seca, ele vai falar das enchentes que também tem, então ele vai falar muito de ciclos. Eu tô de luto por esse livro, porque fala muito de morte e não fala apenas de morte de alguém, mas de algo, fala de fins. Então, o fim da terra, o fim da comida, a fome, o fim da esperança, algumas vezes talvez, o fim de um casamento. Além dessa pegada, ele vai mostrar duas irmãs, que são essas que estão aqui na capa, e vai mostrar a relação entre elas, a relação entre essas irmãs, a relação entre as famílias e a relação de todas essas pessoas com a Terra. E aqui a gente vai ver uma maneira de viver totalmente diferente. A maneira de viver entre si, a maneira de viver com a Terra, a maneira como valorizam a Terra, como valorizam essa agricultura familiar, como que lhe é permitida no começo, talvez, nem sempre permitido ficar com todos os frutos. Como é a religião deles, também totalmente diferente. Então, vai puxar essas entranhas do nosso país, vai falar da diáspora africana, dos escravos que foram trazidos para cá e da cultura que foi trazida com eles e que ainda vive, não é valorizada, muito pelo contrário, sofre muito preconceito ainda no nosso país laico. Então ele vai mostrar tudo isso e vai mostrar no ponto de vista de duas mulheres, que são as irmãs. Então eu acho incrível que ele disse isso. Eu já tinha achado incrível antes, mas agora eu sei por quê. Ele disse que ele queria mostrar as pessoas em uma situação de vulnerabilidade. E entre todos ali estavam numa situação de vulnerabilidade. Mas entre o homem e a mulher, quem mais sofre, é claro, é a mulher. Que além de tudo que os homens também sofriam a questão do machismo, a questão do patriarcado. Então cai em dobro o peso sobre elas. E por isso ele, se aproveitando da literatura, da magia da literatura, de conseguir flutuar entre os espaços, de tomar várias formas, ele se metamorfoseou em personagens femininas aqui para mostrar esse ponto de vista através da visão delas. Então, talvez alguém tenha se perguntado, eu não tinha parado para pensar nisso, por que ainda existe escravidão no nosso país? Mas não é mais permitido ter pessoas trabalhando de graça tomando chicotada. Talvez ninguém mais toma chicotada. Talvez. Mas depois as pessoas não tinham condições. Pensa, elas trabalhavam em terras de graça, tomando chicotada, e veio a Lei Áurea. Não podiam mais fazer isso. O que foi feito depois disso? Foi dado casa para eles, para algum desses escravos, ex-escravos? Foi dada uma outra oportunidade de emprego? Eles não tinham nem como pensar ali, basicamente. O que eles tinham era o direito a cantar e a cultura deles na bagagem. Então eles foram andando para onde quer que eles conseguissem. No livro relata que tem lugares que eles conseguiram viver com quilombos, né? Plantando e usufruindo do que eles plantavam e vivendo uma vida mais tranquila, fora desse capitalismo selvagem que a gente vive. Mas alguns foram parar em fazendas, precisavam de um lugar para morar, de um lugar fixo para morar, e foram parar em fazendas. E nessas fazendas eles ganhavam direito a uma casa e plantavam algumas coisas. Vai variando de fazenda para fazenda, né? Mas ali era isso. Acontece que eles não recebiam salários, eles só, não, claro que não recebiam direito trabalhista, né? Eles só podiam construir casas de barro,
Por quê? Porque dura um pouco. Não podiam ser construídas casas de alvenaria, até porque isso demonstra uma estabilidade que eles não tinham. E quando eles podiam, e eles sobreviviam da comida que eles plantavam, de uma pequena porção do que eles plantavam, porque a maior parte ia para o dono. Eles tinham algumas plantações por fora, e nem sempre eles conseguiam comer aquelas também, porque vinha o homem branco e vinha o dono e passava a mão. E não tinha como reclamar. Então, pensando que esse aqui é um livro contemporâneo, e com as pistas que o Itamar Vieira Júnior deu durante o livro, a gente vê que isso aqui é muito recente. Esse que é o choque. É ver que a escravidão está tão próxima de nós. Ver que o racismo ainda é muito forte. Disfarçado, talvez, mas junto com uma intolerância religiosa, junto com uma intolerância de costumes. Mas o racismo está aí. E a gente pega um dia de um mês do ano para fazer feijoada em escola e pintar pinturas negras de pessoas negras e pendurar nas paredes. Essa é a nossa maneira de dizer que não somos racistas, de dizer que estamos contribuindo de alguma maneira. Então eu queria pedir para vocês, é assim que a gente muda as coisas? De uma maneira tão ilusória, simples, eu acho tosco de ver, sabe? É um primeiro passo, mas o maior problema é quem passa as atividades, porque ele sabe, deveria saber talvez, que se deve fazer muito mais. O aluno que faz essas atividades não tem culpa. Muitas vezes não tem culpa, ele não está sabendo, ele está fazendo o que está sendo passado para eles. Nós, como professores, temos a responsabilidade de fazer muito mais, de ensinar muito mais, de trabalhar com escritores negros em várias áreas, trabalhar com escritores indígenas em várias áreas do saber, durante todo o ano, todos os meses do ano. Quando conseguir. Não é só um dia, não é só um mês. Esse livro aqui é foda.